Viajantes Bem-Vividas. Navegar é preciso, viver não é preciso, disse o grande poeta português Fernando Pessoa. E é sobre isso, navegar mundo afora, numa vida que é imprecisa, ou seja, numa vida que muda, que Andréia Claro, nossa entrevistada de hoje, vai nos contar. Eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem. Existem muitas maneiras diferentes de conhecer, de explorar, viajar e viver neste mundo tão vasto. Enquanto muitos viajantes sentem aquele frisson ao arrumar as malas e partir para o aeroporto, Andréia fica animadíssima para içar as velas e deslizar por mares e oceanos. Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar. Vocês já sabem que aqui no podcast Viajantes Bem-Vividas, o papo é viagem. Roteiros, dicas, passeios, segurança, perrengues e vários outros aspectos que poderão ser úteis quando você for preparar sua viagem. Aqui, todos os relatos são reais, sejam eles vivenciados pelas autoras ou pelos entrevistados. O Viajantes Bem-Vividas é um podcast feito sob medida para mulheres, com destaque para as mulheres maduras como eu e Lilian. Queremos estar pertinho de você e em sintonia com seus anseios. Assim, se você quiser fazer um comentário sobre algum dos episódios que te sensibilizou ou que te fez refletir, ou ainda, se você quiser enviar uma sugestão de tema que gostaria que abordássemos, nós vamos adorar receber seu e-mail no viajantesbemvividas@gmail.com, ou então você também pode mandar uma mensagem pelo nosso Instagram, @viajantesbemvividas, e a gente terá prazer enorme em responder. Bem-vinda, Andréia Claro, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar nosso papo, nós gostaríamos que você se apresentasse para nossas ouvintes. Conta para gente a sua profissão, a cidade onde você mora, a sua idade e o que mais você quiser. Oi, tudo bem, gente? Eu queria agradecer de estar aqui com vocês, bem, e é a primeira vez que eu faço um bate-papo desses. Então, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sempre morei muito longe da praia. Eu sou filha mais nova, eu tenho um irmão mais velho. E eu sou uma mulher que sempre gostou de viajar também, sou curiosa. E a primeira oportunidade que eu tive na vida, eu já saí de casa, que foi fazer faculdade fora. Hoje em dia, eu moro em Ilhabela e minha profissão aqui é dentista. Mas eu já tô meio que indo no caminho meio dentista e meio empresária do mar, porque eu fiquei muito ligada nesse mundo da vela aí. Que super interessante! E olha só, Andréia, que legal, nós somos colegas de profissão, né? Somos dentistas, só que eu já estou aposentada. Acho que velejar lhe oferece um bom equilíbrio, né? Entre estar no consultório, que é um ambiente mais fechado, mais recluso, né? E equilibrando com a vida ao ar livre, especialmente em Ilhabela, que é um paraíso, né? Para quem não conhece, tá aí a dica, né? Conhecer Ilhabela faz toda a diferença. Mas vamos lá, a primeira pergunta que nós fazemos sempre aos nossos entrevistados é como foi a sua história de viajante. Quando que você começou a viajar? Como antes mesmo da vela na sua vida, você já viajava, você já gostava? Como é essa história de viajar e como isso entrou na sua vida? Conta pra gente. Eu sempre gostei de viajar e a primeira vez que eu saí de casa, fiquei longe bastante tempo, foi para fazer a faculdade de odonto mesmo, né? E eu fiz em São José dos Campos e sempre fui puxando esse caminho da viagem. Eu fiz cursos também fora do país, tudo na área de odontologia, mas sempre tinha aquela coisinha, deixa eu fazer lá nos Estados Unidos, então, na tal universidade, deixa eu ir para Nova York aprender isso. Coisa ruim, hein?
sempre liguei o fato de estudar odonto, mas querendo fazer os cursos bem longe. E então eu sempre gostei, já é uma coisa que já tem dentro de mim. Muito legal. Bem, já que você contou pra gente que nasceu no interior de São Paulo, de onde veio essa inspiração de velejar e quando que velejar surgiu na sua vida, Andréia? Então, assim que eu me formei em odonto, né, eu fiz uma decisão que eu falo até hoje, que é a decisão mais certeira que eu fiz na vida, e foi morar numa cidade de praia. Eu não queria me aposentar e morar na praia, eu queria começar já na praia, e eu vim parar em Ilhabela, mas eu nem pensava em velejar, eu nem me ligava nisso. Só que Ilhabela é a capital da vela, né? E depois de um tempo morando, eu sempre estava ligada no mar. E como eu vim para Ilhabela, eu fui atrás dos veleiros, que eu moro na capital da vela, não fazia sentido eu não entender nada. E foi assim que eu comecei. E eu não comecei nova não, viu, gente? Eu comecei com 36 anos, se eu não me engano. Nesse meio tempo, eu vim recém-formada para cá, mas morei em São Paulo para estudar também, fazer especialização, tudo. E foi numa dessa volta para a ilha que eu falei, vou velejar. Que legal, olha só, o ambiente criou a expectativa e a oportunidade, né? E conta pra gente, Andréia, você veleja apenas em competições e provas ou você viaja velejando? Quando que você começou a viajar velejando, se você viaja? Eu comecei nas competições, né? Aqui na Ilhabela, como é a capital da vela, tem muitas competições aqui que acontecem o ano todo. E a gente chama de regatas, né? São as tipo corridas de veleiro. Eu comecei numa dessas e fui me apaixonando, e eu queria ir para lugares mais longes, porque aqui na ilha a gente faz a competição aqui no canal de São Sebastião, né? Você vê Ilhabela, São Sebastião, você vê Caraguá. E começou a me dar uma vontade de estar no mar e não ver terra em volta de mim. E eu descobri uma competição, né? Uma regata que é Recife e Fernando de Noronha, e pega o mar aberto. Daí eu fiquei fissurada, falei, é essa que eu quero, eu preciso sair desse canal aqui. E foi a minha primeira viagem, porque mesmo sendo a regata, a competição, é uma travessia, né? E foi assim que eu comecei. E daí em diante, eu fiz alguns trechos aí. Eu já peguei um ônibus para Búzios e vim de veleiro, Búzios para Ilhabela, parando, curtindo. E aí a gente começa a querer fazer as viagens de barco. Muito legal, Andréia. Muito legal. Só por curiosidade, nesses casos de viagem para lugares mais longínquos, tipo que você falou, Recife, a Fernando de Noronha, você vai de avião e como que leva o barco à vela? Ou você aluga um lá? Como é que funciona? Então, no meu caso, eu fui de tripulante num barco que já estava lá em Recife. Então, eu fui de avião e aí você paga para participar no veleiro. E tem o dono, é outra pessoa. E fui, mas tem muitos veleiros que sobem aqui de Ilhabela, por exemplo, Ilhabela, Paraty. E eles vão subindo toda a costa. Eles vendem trechos para quem quer fazer as pernas, né, da viagem também. Então, tem várias maneiras. Quem tem tempo, né, porque dentista não dá para largar o consultório muito tempo assim. Então eu peguei um avião e fiz direto a competição. Legal. Bem, Andréia, você começou então com as competições e depois passou a viajar velejando, né? Mas a gente queria saber como que você concilia a vida de dentista com a vida de velejadora e com que frequência você viaja desta forma. A gente também acha que seria interessante você contar se hoje em dia as suas viagens são sempre de veleiro ou se você viaja de outras formas. Entendi. Bom, para eu conciliar a vida de dentista com a de velejadora, né? Como eu sou ortodontista, que nem a Silvia, a gente tem essa liberdade de organizar a nossa agenda, né? E eu faço só ortodontia, então eu atendo em consultórios de amigos. Eu cheguei a atender em 6 consultórios, mas agora eu já caí o
pela metade o número de consultórios para eu conseguir dar conta, né, de atender todos os pacientes. Se, por exemplo, eu conseguir uma viagem que demora 15 dias, eu consigo tirar esses 15 dias e atender os meus pacientes. Então, assim, mas não tem muito, assim, data certa. Às vezes acontece e a gente tem que estar meio que pronto para oportunidade, né? Então eu vou ajeitando minha vida aqui para eu estar pronta. E qual que era a outra pergunta? Com que frequência que você viaja velejando e se todas as suas viagens hoje em dia são velejando ou se você faz viagens de outras formas? Não, gente, eu confesso que eu adoro um aeroporto também, que nem vocês, com certeza. Mas eu procuro sempre colocar o veleiro na viagem, mesmo que a gente vá de avião, mas faça um passeio de barco. E com certeza eu prefiro ir viajando de veleiro também, porque é uma outra experiência na natureza, é mais aventura, e só que precisa ter tempo também, né? Então, não são todas que eu faço que são de barco, mas eu adoraria que fosse. Andréia, que tipo de investimento é necessário para você viajar velejando? Você precisa comprar ou alugar um veleiro? Eu imagino que tem o custo de combustível, de marina, de manutenção do veleiro. Você leva um ajudante? Como é que isso funciona na prática? Você sempre pilota, não sei se é esse nome que usa, pilota o veleiro ou você vai como uma passageira? Conta como que as coisas acontecem nesse mundo que para mim é todo novo. Vou contar. Em primeiro lugar, eu nem tenho barco, gente. Não precisa ter barco. E existem várias maneiras de você viajar de barco também. Se você for como passageiro, né, que nem você falou, você vai procurar um charter, que é o nome, né, do passeios de veleiro, chama charter. E aí você paga, então você vai para o barco e vai ter alimentação, o combustível, aí dependendo de como for a proposta que combina, você vai lá, como se estivesse indo num hotel, mas você está indo num hotel flutuante. Então não é necessário. Tem essa possibilidade de ir só para passear mesmo e curtir. Então não precisa ter nada, inclusive nem conhecimento. Diferente de você fazer uma travessia, por exemplo, ir como tripulante para ajudar, né, no barco, nas manobras, nos turnos à noite. Então, não precisa ter barco, você pode ir só para passear e você paga por isso. O dono do barco que vai ter a experiência, ele, né, ou o skipper que tiver. Então, é uma possibilidade para todo mundo. Por isso que eu falo que é um mundo que abraça todos os públicos. Bem interessante, isso me fez lembrar do passeio que eu fiz em San Blas de veleiro, num catamarã veleiro, que foi assim, eu paguei para fazer o passeio e não tinha nenhuma participação no pilotar o veleiro. Então, existem as duas formas, pelo que eu entendi, né? Você viaja só para passear, se você curte o passeio de barco, se hospedar ali, e existe a possibilidade de você ir fazendo parte da tripulação, que aí sim você vai auxiliar na pilotagem, é isso, né? Isso, exatamente. Legal. É interessante saber que são duas experiências diferentes. Eu tinha entendido que você sempre ia pilotando. Parece que velejar e viajar, essa ideia que nós temos, né, é muito caro. Existem maneiras de reduzir o custo? Sim, por exemplo, se você combinar com uma turma, aí vocês vão dividir o custo, né? Porque vocês podem ir fechar um veleiro só com a família, por exemplo, ou com a turma, daí vai combinar lá e divide o custo. E outra, e ficar num barco, por exemplo, se você pode passar uma semana em Ibiza no veleiro, você não vai ter o gasto com hotel, porque você vai dormir a bordo. Então tem isso também, é super válido. Ah, interessante. Então dá para fazer vários arranjos, né, para viagem. E essa coisa de hospedar no barco reduz muito o custo mesmo. Gostei da dica do grupo e Ibiza. Delícia, hein? Mas vamos lá, que tipo de preparação é necessária para fazer uma viagem de veleiro? Você precisou fazer algum curso? Existe a necessidade de ter, por exemplo, uma carteira de piloto de veleiro? Não sei se é esse o nome. Ter algum curso de manutenção de veleiro, conserto? Como que funciona isso? Então, se você for a passeio, né, você não precisa saber nada, mas quem vai te oferecer isso, ele vai ter, né? Ele vai entender do veleiro, da manutenção
manutenção, a carta, se for pegar o mar aberto, né, a carta de capitão. Então, se for só para passear, não precisa ter nada. Eu tenho a carteira porque eu me envolvi de um jeito nesse meio que eu me interesso em estudar e eu fiz as provas para tirar as cartas, porque eu me vejo assim, eu sendo uma boa tripulante, mais oportunidades vão bater na minha porta, né? Às vezes, para chamar uma travessia, eu vou chamar essa menina, que pelo menos ela estuda, ela tem carta de capitã, é melhor do que alguém que você vê que nem se interessa e só quer o bem bom, né? Mas não é necessário, né? O responsável pelo veleiro que vai saber tudo. Por isso que é bom ter indicação, não ir em qualquer barco aí, tem que ter muita indicação também, né? Porque às vezes pode ser uma furada. Ô, Andréia, então você não viaja assim, você velejando, você principalmente velejando, sendo você a motorista, pilota oficial do veleiro? Não, eu nunca fui a oficial do veleiro, não. Eu fui já como tripulante, que é um trabalho em equipe, né? Mas sempre com alguém mais experiente que eu. Entendi. Como é que você planeja as viagens? Tem suporte assim, de um grupo de velejadores, aplicativos, recursos que auxiliam a esse planejamento da viagem? Sim, o principal, inclusive, é a meteorologia, né? Para planejar a viagem, tem sempre que ver a meteorologia. Então, tem aplicativos, porque a previsão do tempo é a natureza que vai mandar, né? Para segurança também. Enfim, tudo que vai acontecer tem que ser planejado, tem que ter dias a mais, porque você não sabe, você não vai marcar, por exemplo, dia 10 eu vou começar a subir. Não, é entre o dia 10 e dia 15, você vê que tem uma janela boa pro barco aí, que tá favorável, né? Então tem todo um estudo que faz. Bem legal. Quer dizer que você tem que ter uma personalidade de flexibilidade, né? Porque não tem precisão. Exatamente. Isso é bom, né? Exercita também a paciência. E quando você chega em uma cidade, conta pra gente, você fazendo parte da tripulação ou nas experiências que você faz só velejando como passageiro mesmo, a hospedagem é feita no veleiro sempre, mas eu imagino que seja isso, pelo menos na que eu fiz lá em San Blas, eu fiquei hospedado no veleiro. E qual seria assim a estrutura que precisa ter o local aonde o veleiro ancora, no caso, além da questão de hospedagem, para ele ancorar ali? Que tipo de estrutura é necessário? Normalmente, né, o pessoal que vai levar as pessoas para viajar tudo, ele já faz o planejamento, inclusive da geografia do local, né, para ser um lugar abrigado, seguro, para jogar âncora. Não joga âncora em qualquer lugar. Então tem que ser lugares protegidos do vento, de correnteza. Eles vão ver a maré, porque quando a maré está muito alta ou muito baixa, que principalmente lua cheia e lua nova, né, os extremos da maré são os maiores que tem, para o barco não encalhar. E então o pessoal vê lugares mais seguros e pode ser que fiquem em marina também, né? E ao invés de jogar âncora, que também dá, ou jogar âncora, ou pega uma poita, que é aquelas boias que tem nas marinas, que você amarra, ou você atraca no pier. E quando fica no pier, daí tem água à vontade, tem energia elétrica à vontade, que daí liga, e o barco paga por diária para ficar ali. Então daí dependendo, né, da viagem, que nem você ficou hospedada no veleiro, ou pode ficar no barco, ou tem gente que desce e vai pro hotel. Aí depende do combinado. Entendi. Para poder o capitão decidir esse lugar, existem cartas? Existe que tipo de instrumento que ajuda nessa escolha? Olha, né, as cartas náuticas, principalmente, para ver o fundo, como é que é, né? Então, sempre vai ter carta náutica. Hoje em dia é tudo digital, né? Dá para baixar no celular o aplicativo que você vê a carta náutica, profundidade de tudo, se tem muita pedra, se é uma baía, né, que é mais protegida, que vai balançar menos para dormir. Então, olha tudo aí. Hoje em dia, os aplicativos ajudam bastante. Legal.
Andréia, como é que fica a questão da segurança desse veleiro ancorado em algum lugar que não seja assim uma marina? Que cuidados são necessários? Você alguma vez já foi assim, você e uma outra pessoa que te ajudasse na condução do veleiro? Você teve medo assim de alguma situação para passar a noite em algum lugar? Olha, não. Normalmente, assim, você já procura, né? Vai com alguém experiente, e ele também vai procurar um lugar seguro. Mas uma coisa que aconteceu uma vez mesmo, a gente jogou âncora num lugar que não conhecia ainda, né? Então a gente joga âncora vendo, né, a carta náutica, para ver se tem pedras. Mas no próprio barco também, hoje em dia, já tem até uma parte lá do aplicativo que apita se o barco garrar. Garrar é quando a âncora arrasta, solta. Fala garra, mas é quando não solta. Então ele apita, solta um alarme se o barco sai do lugar. Até isso existe hoje, né? Então, e aconteceu isso uma vez. Apitou lá porque tava... Mas aí você nem dorme direito, né? Eu acho que quando você vai num lugar que você não conhece ainda, o capitão dorme, mas meio com o olho aberto. E o ouvido também, né? Para prestar atenção. Para quando estiver numa marina, que seja, descanse de verdade mesmo, né? Tá sempre cauteloso. Interessante. E essa questão da segurança, você falou bastante da segurança do mar mesmo, né? Da questão da maré e tal. Existe também a questão da segurança, de alguém entrar e roubar o barco, alguém chegar ali para roubar coisas do barco ou as pessoas do barco? Existe algum tipo de proteção para isso? E a outra coisa que eu gostaria de saber também é sobre a alimentação. Como é que vocês fazem com a alimentação? As suas refeições, por exemplo, cozinham no próprio barco? Vem comida de fora? Como é que funciona? Então, em relação à segurança, eu já ouvi várias histórias, né, de que aconteceu assalto, sim, em veleiros e até, de roubar o bote. Então, acontece, né? Lugares que parece que é só em filme, né? Piratas, isso tudo existe. Mas para se proteger, então, cada um faz de um jeito, né? Não passa pelos locais mais perigosos. Tem o rádio, né? Que é super importante para a segurança a bordo, que um fala com o outro, comunicação. Mas eu acho que é um risco que todo mundo corre, que nem eu morar aqui em casa e entrar um ladrão aqui também, né? No mar também tem isso, gente. E em relação à comida, você vai comer super bem, como se você comesse na sua casa, vai cozinhar de tudo. É lógico que se tiver uma travessia, né, com o mar, vento contra, que é quando a gente tá batendo lá no barco, pulando, não dá para cozinhar. E também eu acho que ninguém vai querer comer, porque vai estar todo mundo ao avesso lá, pulando. Mas quando marca um passeio, uma viagem para conhecer um lugar bacana, você evita, né, de pegar esses perrengues, mas tudo pode acontecer, porque é a natureza. Só que, normalmente, você vai ter a cozinha, tudo lá, que nem você tivesse na sua casa. Se tiver alguém que cozinhe bem. Eu, numa travessia aí, quando a gente foi agora, ano passado, fui pra Cuba. A gente pescou no meio do caminho, pescamos um atum, comemos sashimi fresquinho. Nunca tinha comido um sashimi tão fresco. Então, eu falo que eu já comi muito melhor no barco do que aqui em casa. Muito melhor. Andréia, que lugares aqui no Brasil têm uma boa infraestrutura para o turismo à vela? Eu acredito, gente, que aqui no Brasil é tão grande, né, a costa do Brasil, que com certeza tem tudo quanto é lugar. Mas eu acho que a região sudeste aqui tem bastante. Por exemplo, Ilhabela, que é a capital da vela, né? Mas tem, Paraty. Paraty eu acho que é o lugar mais calmo que tem. É o mais seguro, que menos vai balançar, para ter uma primeira experiência, para dormir a bordo. Angra dos Reis também, Ubatuba. Aí tem outros lugares que, né, na Bahia, em Salvador, acredito que em Florianópolis também. É que aqui, essa região sudeste, eu acho que pela própria geografia, é tudo mais tranquilo. Lá em cima já tem mais vento, lá embaixo também. Então eu acredito que para um passeio bacana por aqui, né? Ilhabela, Ubatuba, Angra, ali, Ilha Grande, Paraty. Uma região muito
muito bonita essa, né? Sim. Com certeza, para começar, é uma boa indicação. Você já viveu algum perrengue de viagem velejando? Quais foram os maiores desafios que você já vivenciou e que tipo de aprendizado você tirou desses perrengues, se existiram? Bom, o primeiro perrengue, que nem foi muito perrengue, mas tipo assim, quando a gente passa umas tempestades a bordo, né? Foi aqui na Ilhabela, eu já passei uns perrengues de tá muito forte o vento na competição e ter chance de quebrar o mastro, daí a gente teve que parar, mas parou e não quebrou o mastro. Só que os perrengues que passam aqui, de rasgar uma vela, mas quando eu tava na travessia do Atlântico, foi a primeira super tempestade lá no meio do nada, né? Que a gente pegou. E aí faz o quê? É uma coisa que muita gente me pergunta. E se pegar a tempestade, né? Aí o que acontece? Você vai diminuir o tamanho da vela, né? Quanto menos vela, menos o vento vai agir no veleiro. Então, risa as velas, que é diminuir a área vélica, né? E espera passar, né? Porque vai passar a tempestade. E uma coisa que eu aprendi nessa tempestade aí, que é muito melhor passar esse perrengue no meio do Oceano Atlântico, que não tem nada, porque é muito mais difícil você bater em alguém, né? Do que passar esse perrengue aqui na Ilhabela, que você pode bater em pedras, em outros veleiros, na própria areia, encalhar, ser jogado para cima das coisas. Então, foi um belo aprendizado. Muito mais tranquilo passar o perrengue lá no meio. Porque uma hora a tempestade acaba, né? Ah, que interessante. Interessante esse ponto de vista, né? A gente acha que mais perto da cidade seria mais tranquilo, mas bom saber. E vivenciar isso deve ser um grande aprendizado mesmo, né? Acho bem interessante. E como é que é a questão da idade para velejar, Andréia? Há limitação de idade? É necessário, por exemplo, ter uma boa aptidão de física, já falando para fazer parte da tripulação, né? Não viajante pagante, tipo assim, como eu fiz, porque aí a gente só fica no bem bom. Mas quem está na tripulação, que, por exemplo, tem que ajudar a içar uma vela, tem que ajudar a sei lá o que fazer, as manobras todas, né? No caso de uma tempestade, há uma certa exigência de uma aptidão física. Você acha que, por exemplo, uma mulher que é 60 a mais poderia ingressar nesse mundo de velejadora? Claro, inclusive eu conheço velejadoras, mulheres e homens mais velhos, e é tudo assim, é um equilíbrio o barco, né? Como é um trabalho em equipe, se o barco tá bem alinhado, se solta a vela na hora certa e caça a vela na hora certa, o negócio engrena, não precisa ficar fazendo muita força. Então é lógico que se tá muito vento, precisa de muita força, nem eu tenho toda essa força que o povo acha que precisa. Então tem de tudo, né? Tem gente mais velha, tem gente mais nova, e depende da posição que está no barco também, você vai exigir mais o físico, então é possível. Inclusive tem o pessoal mais velho, mais experiente, que fica lá timoneando, o tático, dando palpite, e tem lugar para todo mundo. Eu tenho uma amiga que o pai dela velejava, fazia viagens também bem grandes, mas ia só ele e uma pessoa que eu não sei te dizer como é o nome da função, né? Mas que eu entendi que fazia mais uma parte de infra. Imediato. E devia também fazer força porque ele tinha 72 anos e ele ainda velejava, né? Ele sempre gostou de velejar, então eu não sei com que idade ele começou, mas eu me lembro dela relatar de uma das viagens que ela e os irmãos ficaram preocupados porque ele estava com uns 71 anos e tinha ido fazer essa viagem, ele e uma outra pessoa que ficava no barco junto com ele. É interessante essa coisa que você falou, eu nunca tinha pensado nisso, que tem pessoas em diferentes funções, né? E aí é um trabalho em equipe que é bem interessante, né? Numa viagem ou num passeio, né? Andréia, você se relaciona com velejadores de diferentes idades, né? Nas viagens que você faz e nas provas que você participa. Como é que é esse relacionamento? Você percebe algum tipo de dificuldade? É tranquilo? Você com eles e eles com você, como é que é? Olha, eu nunca tive problema nenhum de me relacionar ou com mais velhos ou com mais novos. Não tem esse problema, não.
Inclusive, a gente aprende bastante, né? Principalmente nas regatas. Eu vou de barco em barco, eu tô ali para aprender, né? Eu sei que, principalmente nas competições, eu vou ouvir uns gritos aí nos momentos mais tensos, porque tudo é feito no tempo, tem que ser rápido e às vezes assim, enrosca os negócios lá. Então, tem que estar preparada para ouvir uns gritos também e relevar. E então, para mim, isso é tranquilo, né? É uma flexibilidade também. Interessante, eu acho que é bem isso, né? Na hora das manobras, pelo pouco que eu vejo em televisão e tal, deve ter mesmo aquela coisa da sincronização, né? E aí, de repente, deve haver mesmo essa coisa de fazer acontecer e alguém ser mais incisivo. E aí é interessante, né? Porque você vai ter que criar também uma forma de saber relacionar com esse tipo de posicionamento. É interessante. Eu tenho a impressão, André, não sei se é verdade, você vai dizer se é, o velejar é um ambiente com maior predominância de homens? O que você acha? E você, por exemplo, percebe algum tipo de preconceito entre homens e mulheres, os homens com as mulheres que querem fazer parte da tripulação? Você percebe alguma dificuldade assim nesse aspecto de ser homem ou ser mulher ou não? Então, ainda é um mundo bem masculino, né? Com certeza. Mas o que está acontecendo agora é que as mulheres estão crescendo nesse meio, né? Tem velejadoras que, hoje em dia que são comandantes do veleiro e tem mulheres que moram a bordo sozinha. Então, isso está começando a mudar. E o que eu vejo, assim, por exemplo, eu vou 90% das competições que eu participo, eu sou a única mulher no meio dos homens. Mas, assim, não tenho problema com isso. E eles também me respeitam. É tranquilo. Mas eu vejo ainda que tem veleiros que não aceitam mulheres, por exemplo. Sério? Ainda tem esse machismo, né? Mas isso tá mudando. A gente tá vivendo uma fase de transição. E é muito legal isso, porque eu fico super feliz de ser porta-voz das mulheres na vela aqui, falando pra vocês que também são mulheres. Isso eu acho que é um incentivo muito grande. E a gente tá tendo esse incentivo dos próprios velejadores homens também. Começaram a chamar a mulherada para ir, para participar de conversas. Então a gente tá nessa transição, né? Vamos chegar lá. E não é porque a mulher tá no meio de um monte de homem que deixa de ser feminina, que tem que ser mais forte que um homem. Não tem nada a ver. Inclusive eu falo assim, é para equilibrar, né? A energia feminina e masculina vai equilibrar aquele ambiente lá. Cada um tem o que oferecer, né? Inclusive na tripulação. É dessa maneira que eu vejo. É um trabalho em equipe, né? Se complementam, né? Eu fico imaginando que chegar em um lugar, né, pelo mar, possibilita, assim, ver aquele ambiente, aquela cidade, aquele porto, né, de um outro ângulo, né? Que lugares que você já visitou, assim, que te surpreenderam ou que te encantaram à medida que você foi se aproximando da costa? O primeiro lugar foi chegar em Noronha pelo mar, né? Eu cheguei de avião, que é maravilhoso também, né? Mas quando eu desci de lá, comecei a velejar, eu falei, eu quero chegar aqui pelo mar. E exatamente, é outro ponto de vista. Fora, tipo assim, sol nascendo, sol se pondo, você estando lá no ambiente que você vê da terra, né? Você tá lá no mar, é aquela vista. Então eu cheguei no Caribe, pelo mar, que foi lindo depois da travessia, que a gente ficou 20 dias sem ver terra. Chegar em Santa Lúcia, no Caribe, foi incrível ver terra. Cheguei em Cuba também. Cada lugar é especial, né, gente? Inclusive, chegar nos lugares aqui, chegar em Paraty, de Ubatuba para Ilhabela, quando eu vejo, olha a Ilhabela ali, eu já vejo a Ponta das Canas, é uma alegria. E cada vez que você faz o trecho, não vai ser igual, porque as condições meteorológicas são diferentes. Eu já cheguei aqui na ilha com ventania e chuva, naquela pressão toda, e já cheguei aqui sem vento, no sol. Então, sempre vai ser diferente.
diferente. Mesmo se você for no mesmo lugar, fazer o passeio na mesma cidade, vai ser diferente. Por isso que é tão incrível, eu acho, que nunca é igual, não tem essa coisa da rotina. E eu amo sair da rotina, né? Então, pra mim, é o que há. Me fisgou. Interessantíssimo. A gente tem até falado isso, né? A natureza é tão pródiga que nos presenteia diariamente com cenários diferentes, né? Eu comentei muito sobre isso quando eu estive em Cumbuco, que eu assisti quase todos os pôres do sol no período que eu estive lá, e cada dia era diferente. Eu acho que é essa a beleza infinita da natureza, né? Que você tem cada dia um milagre diferente. Conta um pouquinho dessa... Você falou que já viajou para outros países. Você falou de Cuba, falou de... acho que outros que eu agora não recordo o nome. Para esses passeios, você estava fazendo parte da tripulação? Que outros países você já visitou velejando? E conta um pouquinho dessa experiência da travessia, se teve alguma coisa especial, assim, para que você vivenciou e o que significou para você e quais são os lugares que você sonha em conhecer. Então, né, essa travessia do Atlântico, que foi a travessia que virei a minha chavinha, mudou minha vida, porque eu não fui para atravessar o Atlântico, eu fui para ir da França até Gibraltar, passar 10 dias no veleiro, que para mim já era o máximo, velejar no mar Mediterrâneo, né? E nessa viagem foram acontecendo diversos fatores de quebra do barco, meteorológicos, de perder a janela para sair. E aconteceu que eu fiz a travessia do Atlântico, e o barco já estava indo fazer essa travessia, só que eu nem sabia, eu ia fazer só o trecho. Então, depois que eu fui, e eu cheguei, falei, meu Deus, é tudo que eu tô pedindo. E aí que eu comecei a pensar em novos caminhos, que eu não posso ficar no mocho do dentista 20 dias por mês presa. Tem que começar a dividir, porque eu gosto também, mas não dá para eu ficar presa se eu gosto de viajar de barco. Então essa foi a que tá aqui no meu coraçãozinho, que eu fui passar 10 dias e passei 60. Uau! Foi a maior loucura boa da minha vida. Outra decisão certeira. Uma foi morar na praia, que eu virei na Bela, e a skipper falava, Andréia, vamos com a gente. Daí eu falava, mas eu tenho paciente marcado. E ela falava pra mim, Andréia, pelo amor de Deus, faz 15 anos que eu esperei um convite desse. Você tá aqui. O veleiro era novinho, um super veleiro preparado pra volta ao mundo. E eu ainda falando, eu tenho paciente, não posso. E até que eu fui, né? Graças a Deus. Se eu tivesse falado não, até hoje não teria me perdoado. Outros lugares que eu conheço são aqui perto, né, da nossa região, do México, para Cuba também. Mas eu tenho eu tenho vontade de conhecer lá a Croácia, mas eu tenho um sonho aqui de chegar na Polinésia Francesa, né? Uau! Vamos ver, que daí é uma pegada mais longa no Pacífico. Polinésia é linda, eu estive lá e é muito bonita, mas fazer essa experiência de chegar lá de veleiro deve ser fantástico mesmo. É uma pegada mais forte aí, é porque a gente vai querendo mais desafios, né? Mas tem muito lugar para conhecer, a Grécia, por exemplo, também. Legal. Bem, você já contou aqui um pouquinho que você, assim, o que você planeja conhecer, que você já está falando um pouquinho do seu futuro, né? Mas, assim, a gente queria saber um pouco mais a longo prazo. Eu acho que você já comentou também que você já divide hoje, né, entre o consultório e velejar, e que você está querendo ampliar esse tempo de velejar. O que você pretende fazer à medida que você for envelhecendo? O que você tem pensado na sua aposentadoria, vamos dizer assim, né? Aposentadoria do trabalho como dentista. O que você tem pensado? Como é que você tem pensado o seu futuro? Então, eu comecei depois que eu fiz essa travessia do Atlântico, eu fiquei apaixonada por esse negócio aí de passar muito tempo fora, né? Eu já pensei, falei, preciso ter outra fonte de renda, não dá pra eu ser só dentista, mas não dá pra eu parar de trabalhar também e sair viajando, né? Quem vai pagar minhas contas? E aí eu comecei a estudar essa história do marketing digital. Falei, olha, se eu conseguir uma fonte de renda online, eu posso fazer lá da Polinésia, falar, gente, cheguei aqui e tal,
tal. Então eu tô estudando, inclusive tá falando aqui com vocês é um desafio que eu tô superando, porque eu nunca fiz isso. E comecei a colocar minha cara aí pra aparecer também, que eu sempre fui super tímida. E vamos ver, eu tô nesse caminho de ver alguma fonte de renda assim no mundo online também. E conciliar com a dentista. E tô nesse caminho, né? Eu não penso muito a super longo prazo, né? Meio que agora, médio prazo. Vamos ver o que vai acontecendo, porque as coisas mudam também, né? Pode ser uma dentista que vai chegando de veleiro, né? Nas cidades e atendendo. Exatamente. Quem sabe eu conseguir fazer esse meu trabalho como dentista de forma voluntária por onde eu passar também. Com certeza, tem expedições de ONG, que eu já tô conhecendo o pessoal, inclusive eu fui no evento agora em Niterói, o Vela Show. Eu conheci muita gente bacana, com projetos fantásticos, e eles juntam crianças. Eu falei, eu já posso entrar aí como dentista, não precisa ser nem como velejadora, né? Quem sabe? Eu acho que tá tudo conspirando a favor aí da gente ajudar com o nosso conhecimento, né? Com certeza, conciliando, inclusive, né? Conciliando a profissão da odontologia com o amor à vela e fazendo, quem sabe, um trabalho social é uma possibilidade, até porque agora a gente tem já bons recursos de consultórios móveis, né? Que a gente pode carregar numa maleta e montar no lugar, isso facilita muito. Aliás, eu também já vi vários projetos dessa natureza aqui pelo norte do Brasil, né, no Amazonas, ali trabalhando com as populações ribeirinhas, mas é claro que, né, dá para contribuir muito, mas é claro que por enquanto você precisa ter uma fonte de renda e me parece uma boa perspectiva essa sua, de entrar nas mídias sociais e achar uma atividade que você possa fazer. A tecnologia está trazendo essa possibilidade, né, de você ser nômade digital. Você pode estar em qualquer lugar do mundo fazendo uma atividade e curtindo o que você quer. Vai explorando esse campo aí para você ter mais liberdade, né? De repente você concilia os tempos para uma coisa assim mais distante. E agora, já nos encaminhando aqui para a conclusão da nossa conversa, que está muito gostosa, eu queria lhe perguntar que mensagem que você deixaria para as nossas ouvintes. E aí você já aproveita para deixar também o endereço das suas redes sociais para que todos e todas possam acompanhar as suas aventuras aí de vela pelo Brasil e pelo mundo afora. Gente, eu acho que assim, ouvindo toda essa conversa, assim, eu tô plantando a sementinha aí no coração das pessoas, né? Se sentiu alguma coisa, alguma afinidade para correr atrás hoje, né? Porque a gente costuma sempre deixar para depois as coisas. E às vezes não chega depois, né? A gente tá vendo tanta coisa. E por isso que eu falo, cada pauzinho que eu mexo, eu tô aqui falando com vocês, já é um passo para não deixar para depois, né? Se a sementinha aí fez algum sentido, para correr atrás dos sonhos. Eu tô mexendo meus pauzinhos aqui. É isso aí, tem que ter ação, né, Andréa? Exato. Eu acho que você fala uma coisa bastante importante, né? O tempo é hoje, né? A gente não sabe o dia de amanhã. E se a gente só ficar sonhando, as coisas não se concretizam. Então a gente tem que sonhar e partir para ação, né? Buscar as formas de concretizar, que é o que você está fazendo. Muito legal. Conta pra gente agora as suas redes sociais. O meu Instagram é @DeiaClaro e Andréa Claro, né, sem I, ou Deia Claro. Vai me achar em qualquer lugar. Legal. Andréia, a gente está assim super feliz de ouvir você, né? A gente fica aqui já ouvindo e imaginando, né? A delícia que é passear ou viajar tendo como um quintal, né? Ou como seu jardim, né? O mar, a praia, uma ilha, né? Um horizonte maravilhoso com o pôr do sol, com o nascer do sol. Então, assim, muito gostoso, né? A gente viajou aqui ouvindo o seu relato. Então, a gente queria te agradecer muito por você ter compartilhado essa experiência. A gente tem certeza que isso inspira, né, as pessoas, e a gente tem um entendimento, né, de que inspirar não é fazer igual, né, mas é botar seus sonhos, tentar colocar seus sonhos em prática, né? E você mostrou aqui uma outra possibilidade de viajar mundo afora, muito interessante, né? Você não precisa ser a velejadora capitã, né, a líder
do negócio. Você pode participar de um grupo, né? E isso te possibilita, então, passear e viajar pelo mar. E você, nosso ouvinte, já sabe, né? Que nós estamos aqui quinzenalmente nas quartas-feiras, no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts e Apple Podcasts e outras plataformas de áudios, sempre com episódios novos, preparados especialmente para você, com histórias sempre muito inspiradoras e legais, como essa que a gente conversou hoje, né, com a Andréia Claro. Isso aí, com certeza o bichinho do velejar, estar no mar, mexeu com alguém. E é uma experiência bastante interessante mesmo, né? Você deu aí várias alternativas, né, pra gente, como Lilian já mencionou, e é viável e factível para todo mundo, aqueles que gostam e sonharam. Agora, é uma coisa bem interessante para todos que nos ouvem, é que você pode ouvir o podcast Viajantes Bem-Vividas enquanto faz atividades do dia a dia, como, por exemplo, dirige, corre, faz pilates, malha, anda de bike e eu imagino que até também, de repente, no mar, né? Não sei como é que funciona a coisa da tecnologia de internet, mas eu acho que em alguns lugares com certeza estão conectados porque precisam usar os recursos, né, tecnológicos, não é isso, André? Então, acredito que dá para ouvir também. Exatamente. Né? Olha aí, até no meio do mar dá para ouvir o podcast Viajantes Bem-Vividas, aí conforme nossa convidada de hoje. E aí outra coisa, se você ouvir os nossos episódios anteriores, você também pode aproveitar várias experiências de pessoas, assim como a Andréia nos ajudou hoje, nos trouxe aqui tantas novidades. E caso você esteja ouvindo no YouTube, não esquece de clicar lá naquela mãozinha, né, do gostei, e porque o YouTube reconhece isso como um conteúdo legal e aí ele começa a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Assim você ajuda a gente a expandir o número de pessoas que estão podendo se inspirar com aquilo que a gente traz aqui para vocês, com esses nossos convidados e com as nossas dicas. E não esquece de compartilhar também os episódios com as suas amigas, seus amigos, deixar comentário lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tudo isso aumenta a chance de mais pessoas poderem chegar até o Viajantes Bem-Vividas. E nós, daqui 15 dias, na quarta-feira, estaremos aqui de volta. Obrigadão, Andréia. Beijão, Lilian, e beijão para cada uma de vocês. Tchau! Beijão, tchau.